Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio hoje no site, vamos lá. A polícia de São Paulo está sendo duramente criticada pela Folha por vários motivos e estão botando Tarcísio, cara, contra a parede. Então, o caso que chamou mais atenção foi esse que a PM arremessou um homem de uma ponte, né? Então, tem um vídeo aqui, esse foi o policial. Enfim, aqui a gente consegue ver, tem uma ponte lá em São Paulo. Enfim, se você for de São Paulo, pode dizer onde é essa ponte. Aí tem um grupo de policiais, eles fizeram a abordagem desse homem que aparentemente era um entregador de iFood, né? O cara que tá vestido de azul. Cara, a diferença de tamanho, né? Exato. Aí o policial tá segurando ele aqui pelas costas, na camisa. Enfim, uma abordagem meio esquisita, assim, né? Aí o policial com a arma na mão, aparentemente, né? Um cacetete pelo menos. Segura o cara, pega ele atrás e decide arremessar ele da ponte. É um pouco... Chega a ser meio cômico até, por mais que seja triste. É uma punição cartunesca, né? Cartunesca, tipo de parada que o Pernalonga faria, assim, sabe? E é meio surreal, porque parece que ele também não consultou os colegas, assim, né? Foi uma coisa meio do instinto, meio abrupta, assim, tipo... Chegou no ouvido do cara, vou te jogar da ponte. Aí pegou e jogou assim, os amigos fizeram, tipo, cara, cada cachorro que resolva a sua própria vida, entendeu? Sim. E vida que segue. E aí o que aconteceu é que o PM que arremessou esse homem foi preso, né? Então, estão acusando ele de vários crimes e tudo mais, e gerou uma crise no governo Tarcísio de Freitas, inclusive o Derite, né, que é o chefe da polícia lá em São Paulo, está sendo duramente criticado, ele fez um vídeo criticando, enfim. Mas o que eu acho mais interessante desse caso todo, cara, é como que é a crise que gerou no governo Tarcísio e o ataque aparentemente coordenado da mídia contra o Tarcísio. Então, se você clica aqui na página do Tarcísio de Freitas na Folha de São Paulo, cara, é só falando de polícia praticamente, né? Então, aqui tá falando sobre as câmeras na polícia de São Paulo, aí a ONU vê a militarização das escolas, também exemplo, de alguma forma está relacionado ao Tarcísio. Ah, como que a gestão do Tarcísio pode ter influenciado o aumento da violência policial? É mais uma manchete sobre violência policial em outro lugar, etc. Então, mas... Lá Exato. embaixo aqui, a mulher agredida com socos, chutes e mata-leão por PM na Zona Sul de São Paulo. Sim, exato. Outra mulher criticando a SPM que não queremos e não precisamos, diz leitor sobre abusos policiais em São Paulo. Enfim, e aí, cara, uma enxurrada de ataques já ao Tarcísio na mídia, assim, então, e não é só a Folha, a gente tá botando a Folha porque é o jornal que a gente costuma relatar, mas na Globo também tá fazendo isso, no UOL. Quando eu tava pesquisando para poder contar para vocês, era só artigo do UOL destruindo o Tarcísio de Freitas. E, por um lado, isso é perfeitamente compreensível, né? Porque esse caso do policial que jogou o homem da ponte é absurdo, né? Tipo, isso não... É injusto. É injusto, isso não deveria acontecer. Só que, por outro lado, os resultados de segurança pública do Tarcísio são muito bons, né? Então, aqui o Pedro Cerise, que eu acho que é um cara de mercado financeiro no Twitter, estava compartilhando aqui os índices de assassinatos no Brasil em 2023. Então, tem a média brasileira e o total de cada estado, né? Então, aqui o Brasil teve 40 mil homicídios em 2023, que é um número ridiculamente alto, assim, é inimaginável. Então, todo ano, cerca de 40 mil brasileiros são assassinados. Enfim, a taxa é de 20 mil, é de 20 assassinatos por 100 mil habitantes, que é a forma que você costuma medir crime, né? Aí tem o estado que mais teve assassinato, foi o Amapá, com 45, então o dobro da média brasileira, o que é surreal. Proporcionalmente, né? Foram 332 mortos, mas em relação à população do estado, extremamente agressivo, né? Exato. Aí Pernambuco, dos estados maiores, foi o maior, assim. De novo, quase o dobro da média do Brasil, que é absurdo, porque o Brasil tem uma das maiores taxas de homicídio do mundo inteiro. E aí você fica tipo, onde tá o São Paulo, né, do governador Tarcísio? Lá embaixo. Lá embaixo. 6,7. Um terço da taxa nacional do Brasil. 6,7 é uma taxa mais ou menos em linha com a dos Estados Unidos, né? Que, enfim, é um país muito menos violento que o Brasil, é incomparável, assim. Para ter uma noção, o que o grande conquista do Nayib Bukele, que está famoso no mundo inteiro por ter reduzido o crime, foi abaixar a taxa de homicídios lá em El Salvador de 100 por ano. Então tinha 100 homicídios a cada 100 mil pessoas. Surreal, né? Quando ele assumiu, se eu não me engano, estava em 50 homicídios a cada 100 mil pessoas, então estava mais ou menos em linha com a Amapá. Estava mais alto que a Amapá, né? Estava quase 3 vezes a taxa do Brasil, que é bizarro, assim, surreal. E ele conseguiu jogar a taxa de homicídio de El Salvador para casa dos 3, sabe? E isso foi 3 ou 2, assim. Isso foi tido como, caraca, uma vitória que todo mundo achava que era impossível fazer em El Salvador.
E o Tarcísio, claro que ele não fez exatamente o mesmo accomplishment, né? Porque a taxa em São Paulo, sem dúvida, não chegou a ser tão alta quanto a de El Salvador. Ela não está tão baixa quanto a de El Salvador está agora. Mas mesmo assim, cara, 6,7 é o melhor do Brasil, é um terço do que a média nacional é. E é baixo, porque é em linha com os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, é um país rico, é um país considerado seguro, apesar de não ser tão seguro quanto, sei lá, Dinamarca é mais seguro que os Estados Unidos, a Suíça é mais seguro que os Estados Unidos. O Japão é muito mais seguro e tal. Mas enfim, o Japão tem uma cultura totalmente diferente, um povo totalmente diferente, a Dinamarca também. Eu sinto que comparar o Brasil com os Estados Unidos é a comparação mais justa assim que você pode fazer. E São Paulo também. E aí, cara, isso é uma coisa meio surreal, assim, né? Tipo, por que a mídia tá destruindo tanto assim o Tarcísio? Tipo, claro que era pra relatar esse caso, porque isso é uma coisa absurda que aconteceu. E tem um vídeo comprovando, né? Mas esse ataque coordenado do Tarcísio de Freitas é um negócio meio esquisito, cara. Cara, aquela estatística ali que o Pedro Cerrisi compartilhou, cara, revela algumas coisas engraçadas, né? É que a polícia de São Paulo, óbvio, tem esses casos de truculência, eles estão sendo desproporcionalmente denunciados, mas não é a polícia que, não é nem a polícia que mais mata no Brasil, entendeu? Sim. Tipo, Esse é o índice de assassinato. esse é o Muitas índice. pessoas no Twitter estavam compartilhando um gráfico que era sobre a polícia, as polícias que mais matavam. Aqui o João Luiz Mauad compartilhou o gráfico de mortes em confrontos com policiais por 100 mil habitantes. E você vê, São Paulo é muito mais baixo que a Bahia. Na mesma taxa, né, de morte por 100 mil habitantes, São Paulo é 1,1, a Bahia é 11,4. E você não vê ninguém falando sobre isso. Ou seja, não só o Tarcísio, né, e o estado dele tem as melhores taxas de homicídio do Brasil inteiro, que comprova a eficácia da política criminal dele como um todo, como a polícia dele aparentemente é a menos truculenta, pelo menos dos grandes estados, de alguns seletos grandes estados aqui, né? Então, 5 vezes menos truculento que Rio de Janeiro, 10 vezes menos truculento que a Bahia. E mesmo assim a mídia caindo de pau em cima dele chega a ser meio bizarro, assim, Tipo, né? é porque seria o exatamente. Então a questão é que, tipo, essa publicidade que está sendo dada para a Polícia Militar de São Paulo, óbvio, ela está denunciando algumas injustiças, mas, cara, a gente está no Brasil, né? A gente está num país que tem 40 mil assassinatos, se eu não me engano, a estatística de solução está em torno de 8% a 10%, entendeu? Então, pô, diante dessa injustiça tremenda, que é elucidar 8, 10% dos assassinatos no país, tem a truculência do Estado de São Paulo. Só que, ainda assim, subcategorizando a violência da polícia paulista, cara, você ainda teria um argumento muito mais forte para ser feito sobre Cláudio Castro, governador do Pará e governador da Bahia, entendeu? Então, tipo, claramente a mídia não tá errada em denunciar, mas ela tá fazendo isso de forma maliciosa, entendeu? Total. Tipo, tem uma narrativa política por detrás, e eu sinto que colou, tá ficando mais óbvio conforme 26 vai chegando, e eu já vi muita gente de esquerda falando sobre o perigo do Tarcísio de Freitas. Que ele não é tão diferente do Bolsonaro aqui, mas ele, citando literalmente Courem, ele tem o verniz que a elite brasileira estava procurando, entendeu? Então essa dimensão de... Aqui você tá falando com as propostas dele de governo, né? Exato. Porque tipo, a cachola dele é Não, turbinada com relação ao exato. Bolsonaro. Não, tem muito mais. Em parte o verniz decorre disso também, né? Dele ser um cara bem mais inteligente, assim. Mas é que as convicções do Tarcísio e do Bolsonaro não são tão distantes. Só que ele não vai dar os moles que fizeram o Bolsonaro espantalhável ao extremo, assim, e ineficiente também, sabe? Então, tipo, isso que soma também com alguma leva mais recente de pesquisas que também colocaram a aprovação, né? Tipo, qual era a proximidade, tipo, qual seria o oposto de rejeição, né? A amicabilidade dos nomes de alguns políticos para um Seria pleito presidencial. aprovação, É porque não é aprovação, porque o cara não tá... tipo a simpatia, basicamente. Exato, exato. Tipo, qual é a tolerância que o eleitor médio teria ao nome de alguns políticos, né? Numa disputa para pleito de presidente. O Lula estava em primeiro na pesquisa, por incrível que pareça, e logo abaixo estava o Tarcísio, entendeu? Então, meio que, por mais que ele seja um cara modesto, né? Ele é uma pessoa simples, ele não fala muito sobre 26 sou eu e o cacete. O Kassab tá dando contrassinais, mas ao mesmo tempo também as pessoas estão querendo coroar ele, assim, dá para tem alguns argumentos a serem feitos sobre isso. O próprio Zema deu uma declaração se afastando do pleito, cara. Ele falou, eu tô para ajudar quem for o cara da direita. Eu faço questão que seja uma chapa unificada e eu seria vice, eu seria ministro. Eu não tenho a menor pretensão de ser presidente do Brasil, entendeu? E ao mesmo tempo também, mas para contradizer o que eu tô falando aqui, por exemplo, Caiado pulou na frente do, né, botou a carroça na frente dos bois, já falou, eu vou. Eu sou o cara, entendeu? E outra diferença entre o Tarcísio e o Bolsonaro, eu acho que foi a declaração, a resposta dele que pegou mais atenção midiática, que foi justamente essa. O Tarcísio diz
que estava completamente errado sobre câmeras corporais dos PMs. Então, ele está admitindo um erro, ele está meio que pedindo desculpas, assim, né? Que é uma coisa que você não viu o Bolsonaro fazer, você não vê políticos da laia trumpista fazerem em geral, porque o próprio Trump é um cara que absolutamente nunca pede desculpas. Deu muito certo para ele lá nos Estados Unidos. Só que o Tarcísio tá mostrando uma cara um pouco diferente, assim, né? Tá se mostrando ser um cara mais conciliável, assim, admitir os próprios erros, mudar de ideia. E, enfim, eu acho interessante. Toda essa discussão de câmara corporal de PM, eu acho uma discussão bem... É uma discussão muito estratégica para a esquerda, sabe? Porque eu sinto que, em geral, a galera que é mais a favor, mais dura contra o crime, não, os argumentos a favor de endurecer o crime não envolvem câmara corporal, sabe? Então, o debate ser pautado em cima de câmara corporal, eu acho muito ruim para quem é duro do crime. Enfim, e o Tarcísio reconheceu isso, ele tá meio que voltando atrás. Mas, enfim, eu acho que vale a pena comentar um pouco também sobre por que esse debate do crime ele é tão ruim assim no Brasil. Que, na minha opinião, e isso conversando com policiais, advogados criminalistas, várias pessoas que são envolvidas assim que trabalham com essa questão do combate ao crime, fica muito claro que no Brasil, talvez o principal problema é que a polícia prende as pessoas que cometem crimes, só que a justiça solta essas pessoas, entendeu? Então, se você pesquisar 5 segundos, você consegue achar direitistas criticando a audiência de custódia, porque a audiência de custódia é quando a polícia prende um cara e aí bota o cara que foi apreendido na frente de um juiz, para o juiz meio que ver como foi a custódia do policial com relação a ele. Muitas vezes criminosos são soltos na audiência de custódia, às vezes eles são soltos depois por outros motivos e tal. Então, enfim, o fato é, um dos principais problemas da saúde pública no Brasil é a polícia prende e a justiça solta. E aí, quais são as consequências de segunda ordem disso, né? Primeiro, o crime aumenta muito, porque tem muito bandido que deveria estar preso e está solto. O simples fato de prender ele, tiraria ele da rua e impediria ele de cometer crimes. Mas tudo bem. Quais são as consequências de segunda ordem disso? É que a polícia fica desmoralizada de fazer o trabalho dela. O policial, ele tem um trabalho extremamente perigoso no Brasil, porque você enfrenta bandidos assim com altíssima periculosidade por causa de arma, fuzil, esse tipo de coisa. E aí o policial vai colocar em risco a própria vida dele para ganhar um salário que nem é um salário particularmente alto, para ser morto numa operação que ele não vai dar em nada, sabe? Aí você desincentiva o policial de fazer o trabalho dele. Ele fica desmotivado para fazer um trabalho que é um trabalho extremamente difícil, ele não quer fazer aquilo que é necessário para efetivamente parar o crime. Tem outras questões que tem vários tipos de operação policial que são travadas pela própria justiça. E aí eu diria que tem a próxima consequência que tem a ver justamente com os casos de truculência policial, que é o seguinte: por que o policial arremessou o homem dessa ponte, sabe? E eu não vou falar que isso foi certo, isso obviamente foi uma coisa errada. Só que, por que o policial só não prendeu o cara? Porque o policial provavelmente está acostumado a prender várias pessoas, levar na delegacia, pessoas que ele muitas vezes viu cometendo um crime, ou então é sabidamente um criminoso local, porque parte uma coisa que eu acho que falta muito na discussão sobre o crime no Brasil é, cara, a polícia sabe quem são os criminosos, entendeu? Meio que os principais criminosos de um determinado bairro, de uma determinada região, a polícia sabe quem são todos eles, entendeu? Então, a polícia poderia só prender essas pessoas, só que muitas vezes, para os padrões extremamente altos de garantismo, de não violar os direitos das pessoas de serem investigadas, etc., a justiça vai lá e solta o cara. E aí, o policial, não cansado disso, ele vai lá e só arremessa o cara da ponte, entendeu? Ele dá meio que uma punição que ele não deveria dar, porque é meio que a única coisa que ele pode fazer pra, tipo, combater o crime, entendeu? E isso se manifesta da pior forma possível com o policial assassinando pessoas também. Então, tem infinitos relatos, assim, o próprio filme Tropa de Elite tem um pouco a ver com isso, né? De policiais que, no combate ao crime, só executam criminosos, que é absolutamente errado, isso não deveria acontecer, mas se você pensar política pública de uma forma mais realista, sabe, menos idealista, até que ponto o policial ele não faz isso porque é a única coisa que ele pode fazer sem ter as mãos deles atadas pela justiça? Porque na cabeça de um policial que já quase foi morto por criminosos, os criminosos atiraram contra ele, já viu amigos da corporação dele sendo mortos, sendo feridos por causa de criminosos.
Se ele prender o cara, a polícia solta. Se ele matar o cara, a polícia não consegue... desculpa, se ele prender o cara, a justiça solta. Se ele matar o cara, a justiça não consegue desmatar ele. Isso é absolutamente horrível. Eu não tô falando que isso é uma coisa boa, mas eu tô falando, isso é a realidade. Se você quer verdadeiramente resolver o problema, não só do crime, mas da violência policial, até que ponto você não tem que enxergar as coisas como elas realmente são, entendeu? E se você conversa com um policial, eles falam, essa é a natureza das coisas que eles falam tipo, cara, tem as mãos atadas, entendeu? E aí é horrível, eles ficam numa sinuca de bico absolutamente horrível, entendeu? Então, na minha opinião, esse debate da Folha, cara, ele... Putz, eu acho muito ruim, entendeu? Cara, os policiais, eles estão errados em fazer esse tipo de coisa. Jogar o cara da ponte é errado, o policial executar pessoas é errado. Só que, putz, eles não conseguem fazer a coisa certa também, entendeu? Então fica uma situação horrível para todos os envolvidos. Então, o criminoso, ele é punido muito mais duramente do que ele deveria ser. O cidadão de bem, ele é punido pelas duas pontas, ele é punido tanto pelo criminoso que tá solto e não deveria estar solto, quanto pelo policial que faz uma abordagem mais truculenta do que ele deveria, e o policial se ferra porque ele meio que não consegue fazer nada, entendeu? Eu acho que a situação, tipo, analisando da forma bem realista, tem dois tipos de reação possível do policial, né? Ou ele não faz nada, que é o que a gente vê muitas vezes aqui no Rio, né? Tipo, o PM que, porra, vai lá, pega um lanche, dá uma volta, porque ele sabe Ele que sabe ele tá que ele não... incapacitado. É, sim, ele sabe que ele tá incapacitado. Ou então, alguns policiais têm algumas tendências mais. E é uma questão de temperamento mesmo. O cara é estourado, às vezes o cara meio já tem uma tendência meio violenta, ele vai e começa a fazer justiça com as próprias mãos. Ou, E aí, tipo, ou o cara foi meio que, tipo, moldado pela natureza da profissão dele pra ficar assim, né? Ele viu os amigos dele sendo mortos, esse tipo de coisa. tipo, é possível, assim, mas eu não sei até que como isso opera, assim, porque eu não conheço um caso, fora do Tropa de Elite, que literalmente isso acontece. Mas, tipo, aí gera os dois arquétipos do PM, tá ligado? Que é o PM gordo inútil e o PM assassino, covarde. E os dois E, são tipo, ruins, a gente não tá falando que isso é bom, a gente tá falando que isso é péssimo, mas isso Exato. é causado por um sistema que não permite resolver o problema. Exato. E ao mesmo tempo também o sistema de justiça meio que tem double standards, entendeu? Porque no sistema, tipo, a justiça penal, de forma geral, ela é muito inconsistente. Então, ao mesmo tempo, e aí tinha lá, tem vários, os abolicionistas penais, né, o pessoal que é contra duras punições, eles têm uma pilha muito grande de estudos e estatísticas que vão dizer para você que a maior parte das prisões no Brasil, elas são por crimes de baixo potencial lesivo e não violentos, né, de forma geral, e vão ser em um contexto de prisão preventiva, também fazem um recorte racial, recorte de classe, social e etc. Eles têm a pilha lá de evidências dele. Só que, tipo, é porque eu acho que o problema é justamente tem um lado da justiça que acaba produzindo esse tipo de resultado que mostra a polícia é covarde, a polícia ela aproveita da fragilidade de alguns criminosos para prender esses caras de forma injusta, mas esses caras não conseguem enxergar o grosso do problema, na verdade, que é a inação, na real. E então, tipo, muitos policiais, eles reportam, né, inclusive tem estudos muito interessantes sobre a psicologia dos policiais e porque o PM no Brasil tem uma taxa de suicídio tão bizarramente alta, assim, né? Isso é uma realidade triste porque o trabalho do cara é frustrante. Ele perde, talvez, sei lá, para eu que tem manejo de agrotóxicos, tem uns agrotóxicos que geram, Deixa pensamento, isso ferrado na cabeça, geram né? ideação suicida. Mas a parada é, por quê, né? Por que isso acontece? Cara, o policial, muitas vezes, ele tem essa sensação de que ele tá meio que eterna... Primeiro, né? Policial, ele é policial 24 horas por dia. Todo mundo que já conversou com policial sabe sobre isso. Tipo, o cara não pode dar mole em momento nenhum. Exato, no Rio de Janeiro tem muitas ruas que, por exemplo, quando eu tô dirigindo, dependendo do bairro que eu tomo extremo cuidado para não pegar a rua errada e me deparar com, enfim, um criminoso que vai me dar uma dura. Só que se um policial, se eu cometer esse erro, claro que as coisas podem ficar feias, mas provavelmente não vai acontecer nada comigo. Agora, se um policial cometer esse erro, tem uma chance altíssima dele só ser morto on the spot, entendeu? Sim. Tem vários bairros que policiais não podem morar, que eles são expulsos dos bairros deles quando ele é tomado pelo tráfico. Isso é uma coisa muito comum no Rio de Janeiro. Exato. E tipo, você tá falando, o policial sabe quem é um bandido e vice-versa, né? O bandido, na verdade, e, cara, confia em mim, eu tenho muito contato com o policial. A preocupação do policial é que ele prende 100 caras. Só que o cara que foi preso só foi preso por um policial, entendeu? Então, pro bandido guardar a fisionomia do policial é muito mais fácil e ter acesso às informações do policial é muito mais fácil do que o caminho oposto. Então vai gerando esse clima meio de paranoia, de perseguição, e muitas vezes o julgamento, quando o policial responde com força, né, digamos, numa troca de tiro, ou às vezes não precisa ser nem uma troca de tiro em operação, né, mas consequencial, assim, né, de segunda ordem, né, o cara fez uma coisa, rolou uma troca de tiro. Muitas vezes a justiça também é excessivamente dura em relação à resposta do policial, né? Tipo, ele tomou tiro, ele deu tiro.
Se ele mata o cara, né? Acontece, né? Você tá atirando, entendeu? Muitas vezes o cara vai ser processado, afastado, punido por ter tido uma reação desproporcional. Só que, cara, para mim, todos esses debates jurídicos sobre proporcionalidade da reação, eles são muito, sabe, eles são falaciosos, né? Eles são mentirosos na medida que quem tá arbitrando isso é uma pessoa que nunca deu um tiro, geralmente. Quer dizer, pode ter dado tiro, mas nunca trocou tiro. E não, né? E a realidade do policial é muito distante da realidade do juiz. Aqui no Rio acontece até uma coisa engraçada, porque o salário da polícia não é muito bom a ponto de você poder morar nas áreas seguras da cidade, né? E ao mesmo tempo também as áreas não seguras da cidade são tomadas pelo tráfico, né? Então, meio que o policial, ele tava... Isso também tem muito relato disso, né? Tem bairro de policial no Rio, basicamente, Jacarepaguá, que, tipo, o cara tem que estar num lugar que é barato o suficiente pro salário dele de PM, só que tem que ser seguro também. E como isso só existe, basicamente, dentro de território de milícia, os caras só moram em território de milícia. Os caras só se associam com milícia. Então, acho que tem um debate muito mais amplo, assim, de tipo, como tornar... Não é que o policial é mau, né? Tem muito essa narrativa da esquerda de chamar... Isso nem pega Que é tanto no absurdo, Rio. é absurdo, né? Mas é chamar o policial de porco. Que é, inclusive, uma importação Cara, de uma parada sim. idiota dos Estados Unidos, sabe? Se eu fosse, sei lá, ministro do STF, né, que é, infelizmente no Brasil é a pessoa que decide isso, eu colocaria isso na categoria de crime de ódio contra, tipo, o Estado, a ordem pública e tal. Tipo, cara, se você não pode ofender pessoas por características, enfim, físicas dela, o que eu nem necessariamente discordo, eu acho que a gente no Novos Clássicos, a gente tenta ser não ficar ofendendo as pessoas gratuitamente, a gente não tenta não se meter em treta e tal. A gente acredita numa sociedade, tipo, polite, assim, educada, né? Enfim, mas se você não pode ofender as pessoas por causa disso, por que você pode ofender um policial, cara, que é um cara que, mano, tem um trabalho muito ingrato, entendeu? O cara tá ganhando pouco, ele tá vivendo um perigo absurdo, tudo isso pra prover o mínimo de, tipo, paz e segurança pras pessoas, aí você pode ficar chamando o cara de porco, ficar chamando ele de fascista e tal. Cara, isso é tão absurdo que se eu fosse o ministro do STF, seria proibido, entendeu? Sim, cara, e talvez as pessoas achem, cara, que episódio de direita absurdo, Não né? é, não tem nada a ver, Mas cara. eu acho que é tipo, ele parte da realidade ao invés de partir do ideal, sabe? Sim. Tipo, as políticas de segurança no Brasil, os especialistas em segurança pública, tem curso superior de segurança pública, as pautas são importadas do primeiro mundo, são total. A idealização total. Então, eu acho que da vale coisa. a pena falar sobre isso, né? Mais cedo você falou sobre o abolicionismo penal. Tem meio que 3 escolas de punição, 3 escolas de ideias, assim, né? De como deveria ser o sistema penal, o sistema de punição das pessoas que cometem crimes, que são os abolicionistas, que literalmente acreditam que tem que abolir o conceito de direito penal, assim, sabe? De punir as pessoas. Então não deveria ter prisão, sabe? Tal. Alguns dizem que só deveria ter prisão para crime violento, alguns dizem que nem sequer para o crime violento deveria ter prisão. Qualquer infração que a pessoa comete tem que ser repaga na base de multa e, tipo, serviço comunitário e reeducação. Esse é o abolicionismo penal, que é completamente absurdo, é insano. Tipo, se uma pessoa é abolicionista penal, ela só é completamente colada da realidade. Tem os garantistas, sabe? Que eles visam sempre garantir o direito do cidadão na abordagem dele policial, visa garantir que os processos feitos contra o réu, né? Eles seguem o devido processo legal, esse tipo de coisa, o que é meio que... Seria o campo mais de esquerda e esse é o mainstream, assim, brasileiro em direito penal, até onde eu conheço sobre isso. E tem os punitivistas, né? Que são as pessoas que visam endurecer as penas, dar mais margem para atuação do policial, sabe? Se você, na hora de você ter uma dúvida, você dá mais valor à palavra do policial, esse tipo de coisa. O fato que os punitivistas são chamados de punitivistas Esse nome é meio... já diz quem nomeou eles, né? Foram os garantistas, obviamente. Mas, enfim. E, cara, você ser abolicionista no Brasil é uma coisa tão retardada, sabe? É tão descolado da realidade. Tem gente... Tem professor universitário aí. Cara, sim, mas é isso. Esse é o tipo de pessoa que é candidato a abolicionista. vereador no Rio. É tipo, professor universitário, é o candidato a vereador. Em que bairro esse maluco mora? Laranjeiras, tá ligado? É esse tipo de coisa. Isso é tão insanamente absurdo. Eu me lembro de uma história que me contaram que tinha uma palestra na OAB, né, que tava rolando em alguma dessas comissões aí da OAB sobre crime e tal, que uma mulher foi discursar sobre abolicionismo penal, entendeu? Uhum. Quem era a mulher? Era uma pesquisadora brasileira que morava na Alemanha. Ah, meu Deus, é muito... Porra,
Você na Alemanha é muito fácil. Tipo, pior que hoje em dia nem tá mais tão fácil, entendeu? Mas pelo menos é muito mais fácil você falar sobre abolicionismo penal morando na Alemanha do que morando no Brasil, cara. Morando no Rio de Janeiro chega a ser ofensivo, entendeu? Cara, eu penso muito sobre essa questão, é mais uma, eu não sei até que ponto isso é relatable pra galera aí que tá em outras capitais e tal. Mas, cara, o contexto do Rio de Janeiro é tão surreal, assim, de tipo, cara, não existe mais nada público, assim, Exato. tipo, só a única coisa que é verdadeiramente pública é, tipo, praia na Zona Sul e na Zona Oeste, e, tipo, os elefantes brancos que são de titularidade da prefeitura, sabe? Mas o espaço comum, assim, tipo, o direito à coisa pública, à rua, ao lazer na rua, ao viver na rua, ao abrir um comércio, cara, sumiu já, entendeu? Tipo, é exatamente clichê de, tipo, depor do túnel, assim, é tipo, cara, saiu da Zona Sul, cara, fica uma bosta, tipo, tipo, não tem comércio direito, não Sim, tem cara. habitação E direito. não é só a Zona Sul, é tipo, a Zona Sul em sua maioria, se você for no Morro na Zona Sul vai ser ruim também, a Barra, talvez um pedaço do Aham. Recreio, um pedaço de Jacarepaguá, talvez, e a Tijuca e talvez alguns outros pontos assim na Zona Norte. Exato. Até lugares que eram tradicionalmente mais nobres na Zona Norte já caíram completamente, Caíram. entendeu? Então, por exemplo, a Ilha do Governador, que é onde fica o Galeão, né, que é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, talvez seja o segundo aeroporto mais importante do Brasil, só atrás de Guarulhos. Cara, a ilha inteira, pra você dirigir Uber, você tem que pagar arrego pros caras do tráfico, entendeu? E na ilha tem o Jardim Guanabara, que era um bairro mais nobre, entendeu? Que tinha meio que uma elite ali de comerciantes da Zona Norte. Todos os bairros que eram de elite de comerciantes da Zona Norte Acabou. acabaram, cara. E tipo, dá pra você morar no Jardim Guanabara, só que você tá meio que constantemente sob incerteza. A gente conhece pessoas que já foram sequestradas na Ilha do Governador, entendeu? Eu conheço. Dentro da FRJ também. Sim. E que é a federal, né? Talvez seja, sei lá, a segunda universidade mais importante do Brasil, assim, maior, não sei. É, se não é segunda, é top 5 com certeza, né? Exato. Então, tipo, cara, já teve assalto a cavalo, né? Eu conheço essa história. Ah, Assim, teve cara... um dia que eu tava indo pro fundão e, cara, eu me lembro que se eu tivesse chegado, tipo, 15 minutos antes, provavelmente meu carro teria sido rendido por um grupo de pivetes armados a cavalo. Literalmente, eu fui pro fundão nesse dia. Isso tava rolando, tipo, em frente ao centro de tecnologia, que é onde fica a engenharia lá no fundão. Eu tenho um tio que foi sequestrado no estacionamento da FRJ, cara. Lá no fundão, entendeu? Então, tipo, é isso. E eu penso que, cara, numa regressão, enfim, vamos pensar, tipo, regressão, assim, do papel do Estado, né? Pra que o Estado surge? Ele é pra garantir segurança. Então, tipo, pra mim, cara, a falência da segurança pública, né? Tipo, o fracasso total, tipo, as políticas de segurança pública no Brasil são uma bosta, tipo, claramente não funcionam, tipo, tem que ser repensado de forma total. Mas isso, pra mim, coloca em xeque a legitimidade do Estado em tudo, né? E, tipo, impacta tudo. Aí entra o problema do gato, do contrabando, do tráfico. Tipo, muita coisa tá ancorada. E, tipo, eu sinto Sim. também que o próprio senso cívico, né? Que é o pertencer, né? Tipo assim, porra, sou brasileiro. Tipo, muito do que abre margem para esse discurso de boistio é insegurança, sabe? Então, cara, eu entendo. O policial, obviamente, está errado. O Sim. Tarcísio se blindou como pôde da mídia, no sentido que o cara já está preso, já está afastado da corporação pelo que Sim, eu o vi. Derrite falou que ele afastou todos os policiais envolvidos nessa abordagem, né? O que é uma punição bem dura, até porque os outros policiais meio que não tem nada a ver com essa maluquice, né? Exato, exato. Assim, conivência, né? Precarização, mas. Mais ou menos, né? É porque sendo O que funcionário você queria que o público- cara fizesse? Não Chegasse pode. lá na hora. Vou te denunciar. Não, sabe? Tinha que ter denunciado o cara. Seria o certo, assim, dentro do funcionalismo público. É tipo, tu vê um cara na agência bancária roubando, tu tem que denunciar, senão você é culpa. Mas enfim, a parada O único cargo público que é sujeito a esse tipo de coisa é o policial. Exato, é o cara que é mais duramente cobrado, assim. Sim. Cara, é uma situação maldita. E tipo, eu penso que... Eu nem lembro o que eu tava falando, mas enfim. A questão é, cara, todo esse discurso de bochil pra mim, e um bando de outros problemas que decorrem de segunda magnitude, decorrem do problema de segurança pública. Então, tipo, o Tarcísio tá sendo cobrado, e eu achei até que ele cedeu na hora, né? Tipo, Sim. começou uma campanha de difamação, a gente provou estatisticamente que é uma campanha de difamação, feita de forma coordenada por Folha, E de UOL. forma maliciosa, né? Pra mim, esse gráfico aqui, cara. Cara, é a batata, entendeu? Mas, tipo, campanha de difamação é o que dizer um intuito maldoso mesmo de diminuir o Tarcísio. Ele cedeu imediatamente, né? Afastou todo mundo, vai buscar lá ressarcir a vítima, etc. Mudou a opção dele lá pelo uso de câmera, que eu acho que vai na contramão Sim, cara. da ideia que ele tinha, pelo menos pro Estado, sabe, de forma geral. E, cara, isso diz pra mim que
eu acho que ele tem ambições grandes, sabe? Eu acho que em segunda ordem, assim, é que, tipo, eu não sei se ele tem a dimensão que tá tudo bem em São Paulo, e comparativamente com o Brasil tá absolutamente muito bem, sabe? E aí ele só tentou se proteger da forma como ele pôde, sabe? De forma geral. Então, Sim. pessoa. Eu tô voltando aqui pro gráfico da taxa de assassinatos. Exato, exato. Cara, se o Tarcísio eventualmente eleito presidente, consegue reduzir essa taxa aqui de 19 Sim. assassinatos a cada 100 mil habitantes para 10, sabe? Não tô nem falando de chegar no nível de São Paulo, mas reduzir pela metade, seria, cara, uma Um coisa ganho. mágica, assim, entendeu? Exato, cara. Seria tão maravilhoso. Tipo, morando no Rio de Janeiro é uma coisa que chega a ser, cara, é loucura, assim, porque o Rio de Janeiro nem tá tão alto. É. Mas talvez o Rio não esteja tão alto justamente porque o crime está tão estabelecido que eles não precisam ficar trocando tiro e matando pessoa aleatória, entendeu? Se você morar em algumas dessas capitais aqui, cara, que... Isso não é nem a capital, na real, isso são os estados, né? Se você morar em qualquer um desses estados aqui que tem a taxa mais alta do que o Rio, que são basicamente... Cara, é tipo a maioria dos estados do Nordeste e a maioria dos estados do Norte, né, basicamente. Fala pra gente como é na sua cidade, principalmente se você mora na capital, né, que é a coisa mais comparável, se você sente um senso de perigo tão grande, porque no Rio é aquilo que a gente falou, né, tipo, a gente não tá em risco de ser morto, sabe? Mas é aquele negócio, se você tá dirigindo e você pega uma rua errada, cara, você vai se deparar com uma coisa extremamente desagradável e uma parcela gigantesca da população... Você pode morrer. Sim, mas é Na improvável de qualquer barricada. maneira. Sim, sim. Mas, tipo, e uma parcela gigantesca da população vive refém de criminosos, sabe? O cara vive, cara, literalmente na área do Talibã, assim, é tipo isso. Tem Sim. um bando de lei draconiana pra cá. É que, tipo, pra mim é uma escolha entre injustiças, sabe? Sim. Tipo, tem duas injustiças acontecendo ao mesmo momento. Tem 40 mil assassinatos todos os anos, que uma percentual baixíssimo de pessoas desses assassinatos são solucionados. Você tem ocupação maciça de território, onde tipo, as pessoas não estão sujeitas ao Estado Democrático de Direito de forma alguma, e aí o tempo inteiro. Pega a primeira manchete que você pensar sobre, tipo, punições draconianas do tráfico, sabe? Pô, tem Mulher infinitos. humilhada, Cara, infinitas coisas, tá ligado? você, dependendo do tipo de grupo que você faz parte sendo homem, assim, você deve receber É. Sim. vídeo de gória, basicamente. Exato, que é uma coisa também, outro problemaço, assim, da nossa geração, mas enfim. A questão tem essas injustiças, é a injustiça seletiva, né? Tipo, eu penso em todas as pessoas que estão na favela, no Rio de Janeiro, um em cada 7 ou 6 cariocas, mais ou menos, onde eles não vivem sob um Estado democrático de direito. Eles vivem sobre uma autocracia, tipo, da pessoa mais burra, mais maligna, assim, possível, que é o traficante, entendeu? Sim. E aí tem a outra injustiça, e aí eu não sei qual é a proporção disso pro Cara, resto do Brasil. e esse negócio de 1/6 é sem dúvida subestimado, né? Porque tem muitas regiões que não são nem favelas e são Que também dominadas estão pelo tráfico. subjugadas, entendeu? A parada é, tipo, colocar o brasileiro que vive sob a tirania do crime é uma injustiça, tá? E aí tem a injustiça da truculência da polícia. É tipo, cara, por que você está seletivamente... Eu sinto que a dimensão desse problema não tem nada a ver. Entendeu? Exato, Ainda cara, mais em poxa. São Paulo, estatisticamente provado que a polícia não é tão violenta assim, entendeu? Então, tipo, qual é o mal maior? Né? O que a gente deve dar um enfoque? Nas pessoas que vivem sob a autocracia do tráfico, ou nesses seletos casos de truculência policial, nenhum deles fatal, né, também, tipo, a Folha não conseguiu apontar, tipo, se bem que eu acho que teve a manchete de uma morte injusta essa semana Teve. também. Esse cara aqui que o policial jogou da ponte, ele não foi morto por sorte, bem ou mal, né? Porque, enfim, você até joga uma pessoa da ponte, se ela dependendo do lado da cabeça que ela bater no chão, ela pode morrer, né? Ele se caiu bater na na parte de água, eu trás, acho. assim. Parece que ele jogou no Rio, na real. Enfim, é difícil entender as intenções desse policial. Isso é uma postura retardada, né? Tipo, Tipo, é punição impossível cartunesca. defender esse cara, né? Exato. Não, mas é impossível defender a truculência policial em geral. Tipo, sabe, sob qual direito, né? É. Meio que, cara, você tá com o alvo errado. Mas pra mim a questão é o enfoque da coisa, tipo. Porque sempre quando a gente vai falar de segurança pública, as lentes estão todas viradas pro policial, enquanto tipo, tem um problema 10, tipo, 1000 vezes mais grave na outra. Exato, cara. Acontecendo pelas costas, sabe? E as mesmas pessoas que só ficam criticando o policial são as pessoas que passam pano pro criminoso falando: poxa, mas veja bem, o cara não teve educação, ele não tem acesso a emprego, ele, coitado, ele é negro, a sociedade é extremamente racista, a única saída que ele tinha pro tráfico. Enquanto isso, ele tá, não tô falando que são necessariamente todos, mas muitos, tipo, a mulher termina com ele e o cara vai lá e sequestra a mulher, tortura ela, esquarteja ela e mata. Então, tipo,
Foi mal, cara, mas não tem pobreza, não tem falta de emprego que leva um ser humano a esquartejar uma mulher. Eu acho, inclusive, que é a máxima, né? Mas aí pro policial, a gente tá falando, tipo, cara, a gente meio que tá falando pro policial. É óbvio que isso é errado, só que se você conversa com qualquer policial, o policial fala, cara, é porque tá de mãos atadas, entendeu? A única coisa que resta você fazer é dar uma porrada no cara. Exato, cara. E aí o cara fica passando o pano pro bandido e não passa o pano pro policial, tipo, mano, ou você é um, sabe? É. Ou você é o cara que leva em conta todas as situações do contexto, blá blá, sendo que o contexto do criminoso na favela que vira traficante é mentiroso. O cara não vira criminoso por falta de emprego. Isso é absolutamente comprovado, entendeu? Se você leva pesquisa meio criminológica assim a sério, você vê que isso é mentira. Cara, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Tipo, são coisas que se contradizem, né? Ah, coitado, o cara virou traficante, falta de oportunidade, e aí nem todo mundo na favela é traficante, né? Você não pode generalizar. Cara, na verdade, a questão do crime, né, ela é muito mais psicológica do que econômica, sabe? Sim. Inclusive, o crime se manifesta em todas as esferas da sua vida. No Brasil é muito óbvio, né? Tipo, a gente também tá falando sobre crimes violentos. Antes que as pessoas falem, ah, não sei o quê, vocês estão perseguindo pobre, não sei o quê, etc. Não, eu estou falando de uma dimensão do crime. Tipo, crimes de colarinho branco são outra porra, não tem nada a ver, Não, inclusive com polícia militar, né? A gente tá falando sobre polícia militar. Mas, cara, o crime é muito mais uma coisa psicológica do que ela é econômica, social, etc. Quer dizer, tem uma dimensão social também. Mas é meio que, se você estuda, né, distribuição de crime populacionalmente, cara, o crime é extremamente concentrado. Exato. É tipo, papo de 1% da população comete 90% dos crimes. Eu assim. até tuitei sobre isso aí, pessoal, um gráfico que o Cremier também... Tweetou agora? Não, mas foi ontem, eu acho. A vasta maioria do crime é cometido por uma quantidade muito pequena de pessoas. Então, essa conta aqui no Twitter chamada Cremier, eu vou até traduzir pra galera que não sabe inglês conseguir entender um pouco melhor. Tomara que funcione. Que é a grande maioria dos crimes é feita por apenas alguns indivíduos. A grande maioria dos crimes também é feita em apenas alguns locais. Por exemplo, na cidade de Nova York, e é aquele negócio, o estudo é de Nova York, não é aplicado para o Brasil. O princípio é o mesmo em qualquer cidade. Faz né? no Brasil, então, um verme. 75% dos crimes violentos acontecem em menos de 10% das ruas, né? Então você vê aqui, a característica desse gráfico é um gráfico exponencial. Tem vários outros estudos, a gente até inclusive chegou a fazer um vídeo Tem um roteiro só sobre que isso. foi engavetado falando sobre esse tipo de coisa. Mas uma parcela muito pequena da população comete crimes at all, sabe? Dentre as pessoas que cometem crimes, que é tipo 3% da população, 2% da população, a grandíssima maioria dos crimes é cometida por, tipo, 10%, sabe? Então... Não, E é aquele negócio... cara, se a pobreza levasse a crime, os países mais... Tipo... Não teria esse comportamento, entendeu? Quando a pobreza aumentasse, o crime ia aumentar bizarramente desproporcional. O fato é, a gente sabe hoje em dia que tem características na personalidade das pessoas que levam elas a cometer crimes, entendeu? E por isso que o homem comete muito mais crime do que a mulher, porque o homem tem a personalidade naturalmente mais agressiva. Dentre os homens, alguns homens têm uma personalidade mais agressiva do que os outros. Alguns homens têm uma tendência maior a ser, tipo, um psicopata que não liga pra ferir as outras pessoas do que outros, entendeu? E é isso, é uma coisa psicológica. E aí é associado ao fato de que o aspecto social, né, que você estava comentando que existe um aspecto social no crime, é que você virar um criminoso numa favela te dá status. E isso é óbvio. Se você tem contato com música, tipo funk, assim, eu até cheguei a falar em um outro vídeo, tinha um funk que eu tava ouvindo, Aquele verso sobre a Glock. que era, eu não sei nem se era necessariamente esse Tem o verso. Bico da Fal também. Tem... Enfim, o artista, né, o poeta, tava narrando como que antes nenhuma mulher tinha interesse em esposá-lo. A partir do momento que ele entrou para determinado grupo, ele começou a andar portando uma determinada ferramenta na festa, e aí as mulheres tinham interesse em... Começaram a cortejá-lo. Começaram a cortejá-lo, entendeu? Entendi. Basicamente o cara tava armado e aí agora as mulheres querem, né? Cara, eu sinto que o Rio de Janeiro é muito da pulsão disso, sabe? A gente tava comentando sobre isso, mas tipo, cara, isso é um fenômeno do Rio, né, cara? Tipo, é como Proibidão foi se misturando assim, entrando no circuito da Zona Sul, onde está o grosso do aparato cultural do Brasil, e meio que tem essa pulsão meio de idealização do crime que sai do Rio de Janeiro, que é uma coisa maldita, é muito ruim. Mas a verdade, enfim, eu acho que isso é uma parada de segunda ordem, eu acho que não é o... Tipo, no contexto específico da favela, no lugar que está sob controle do crime, isso é justificável, mas eu ainda acredito mais no fator psicológico, entendeu? Com certeza, tipo, com certeza. O cara que é propenso a fazer, talvez ele tenha o próximo passo, assim. Sim, cara. Cara, a gente conheceu pessoas que estudaram em colégios bons do Rio de Janeiro, tiveram todas as oportunidades do mundo, e mesmo assim resolveram virar, tipo,
revendedor de bicicleta roubada, clonador de cartão, sabe? É. Tipo, pô, isso só é explicável como um fenômeno psicológico, Total. entendeu? E a gente conheceu várias pessoas assim. Não, tem de todo tipo, assim, né? O Rio de Janeiro é foda, realmente. Mas é isso, tipo, é a forma como o crime se configura conforme tua classe social, entendeu? Tipo, você pode ser um executivo da Americana e tá dando volta em todo mundo. Isso é meio que os impulsos psicológicos que te permitem fazer isso são parecidos com o cara que mata, né? Só que você canaliza isso de uma forma que seja mais condizente ali com o teu meio, sabe? Sim. E a parada não tem nada a ver, tipo, você vê, a gente tá fazendo um argumento que não é racial, não é social. É, cara, estatístico, entendeu? Como a coisa se manifesta. Sim, uma coisa que eu acho engraçada também é o argumento racial, sabe? Que é tipo a polícia branca oprimindo o jovem Exato. negro e tal. É tipo, meu irmão em Cristo, sabe? Esse mano Exato, aqui, exato. tipo, É. ele não é um ariano, alemão, entendeu? Ele é um cara, tipo, brasileiro médio, assim, sabe? O cara é Tipo, pardo, mano. O cara que foi jogado no Rio também é pardo. sim, Tipo, esse recorte de. Muitas vezes a esquerda gosta de também resgatar essa imagética da escravidão, ou colocando o cara como meio o capitão do mato, um é, bandeirante. E, cara, isso é maldito, entendeu? Tipo, eu sinto que maldito, cara. empobrece muito o debate. Tipo, a coisa, a retomada do bom senso começa quando, tipo, você identifica a dimensão do problema, você fala, cara, todo mundo que opina sobre isso é retardado. Ou é muito desonesto, ou está comprometido ideologicamente. Porque os resultados falam por si mesmo. Quer dizer, a ausência dos resultados fala Exato. por si mesmo, entendeu? Então é uma questão de repensar, reestruturar, tipo. Cara, a gente vai falar sobre isso em educação nesse episódio também, né? Ou daqui a 3 dias, se você estiver no YouTube, ou 2 dias, sei lá. Mas a parada é, cara, é olhar assim e falar, tá uma merda. Tudo que a gente sabe tem que estar errado, porque os resultados mostram que a gente está errado. A massa, vamos recapitular, quais são as premissas, qual a importância da segurança pública, qual é o principal problema da segurança pública, quais são os impactos de segunda ordem, como a gente pode, cara, mitigar isso, como a gente pode avançar. E sem ideologia, cara. Não, é exato, é tipo pragmático, analítico, entendeu? Total. Tipo, a gente só fez argumentos estatísticos da ordem de natureza estatística hoje, entendeu? E a parada é meio que um desejo de resolver o problema, sabe? E não um desejo, tipo. Eu sinto que muito da galera que acaba abordando essa temática, ele tem a convicção ideológica dele e ele joga ela para baixo na dimensão da prática da coisa, sabe? Sim. Então, meio que esse tipo de discurso de opressão racial, de recorte de classe, ele só é empurrado dentro do que é, né, da situação geral da segurança pública e não funciona, porque é antinatural, é longe da realidade, Sim. entendeu? E outra coisa, esse argumento de que, ai, nossa, é a polícia branca destruindo jovens negros e tal, ele é errado meio que nas duas pontas, porque, primeiro, a polícia não é branca, entendeu? Isso é uma coisa retardada que eles importaram dos Estados Unidos. E segundo, cara, quem você acha que sofre mais na mão no crime, entendeu? Quem você acha que mora nas regiões que são afetadas pelo crime, que ficam à mercê de arbitrariedades do traficante? É justamente nas áreas mais pobres da cidade e Sim. nas áreas mais pobres tem essa correlação racial. Se você vai, sei lá, para Jardins, em São Paulo, pô, você anda na rua, todo mundo é branco, entendeu? Você vai no Leblon, todo mundo é branco. E no Leblon tem carro de polícia. É meio surreal, assim, cara. Quando eu vou no Leblon, eu fico tipo, caralho, mano, tem muito carro de polícia aqui, entendeu? Porque ainda choca, né, cara? É tipo, você vê assalto no Leblon, as pessoas no Rio de Janeiro ficam, caralho, até no Leblon? Agora, quando vê, tipo, pô, caminhão saqueado na cidade alta, nem dá mais no jornal, porque a Exato. coisa já acontece demais, entendeu? Então, cara, talvez um dos pontos que o mainstream da esquerda mais esteja só errado, objetivamente, assim, Não, e é tá- essa parada do crime, cara. Mas isso pega pra sabotar, sabe? Com certeza isso atrapalha candidaturas de esquerda no Brasil inteiro, que é assumir que, tipo, considerar que segurança pública não é coisa séria, entendeu? Sim. Esse talvez seja o grande trunfo da direita, né? Mas, enfim, resumidamente, o Tarcísio, cara, ele tem, objetivamente, tipo, comprovado estatisticamente, os melhores resultados policiais do Brasil, assim. Então, a menor taxa de homicídio e a polícia é bem pouco truculenta comparando com estados semelhantes, né? Que seria, tipo, Rio de Janeiro e Bahia, que são dois estados gigantescos. Então, cara, esse ataque coordenado da mídia, na minha opinião, é Campanha de difamação total. campanha de cara. informação e um dos motivos que cada vez mais as pessoas acreditam menos na mídia institucional, sabe? Tipo, porra, a Folha de São Paulo não precisava estar fazendo Sim, isso. cara. É porque atrapalha para isso. Isso atrapalha só o debate, entendeu? Porque abre margem muito pro fariseu trabalhar, né? E o fariseu é, tipo, metaforicamente, é só o cara que
ele é o guardião do espírito nobre da coisa e ele gosta de apontar, sabe? E claramente isso tem um lado, né? Tem a facção política, faça livre associação por conta própria, mas a questão é tipo, viu como eu te falei? A polícia são porcos, não sei o que e tal. Então só facilita muito o trabalho do cara e é maldoso, porque empobrece. Tipo, as pessoas que vão fazer a defesa pragmática da coisa, realista, e aí tipo, tá errado a polícia truculenta, mas até que ponto isso é evitável, entendeu? Tipo, quantos países conseguiram superar essa realidade, né? O que... Uau, forças de segurança são truculentas. Sim. Isso é um Cara, debate na China? Na minha opinião, a única forma de diminuir a truculência da polícia, que deveria ser um objetivo universal para todos, é permitir que a polícia combata o crime de verdade, entendeu? Porque foi o que eu falei, isso é uma lógica absolutamente horrível, de forma alguma eu estou endossando isso como sendo moral, mas se você tiver um approach realístico, o policial prende o bandido, a justiça solta o bandido. Se o policial mata o bandido, a polícia não tem como desmatar o bandido. Se o policial enfia porrada no bandido, a polícia não tem como desenfiar porrada no bandido. Isso é horrível, mas é a realidade. Você é sério com relação a mudar isso ou não, sabe? Pois é. Mas enfim, esse é o episódio de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Entra no site novosclassicos.com.br, que a gente botou um episódio extra, a gente falou sobre o caso da Jennifer, a mulher do avião que cedeu lugar e agora virou uma influencer, fez 1,5 milhão de seguidores em 3 dias. Ou seja, ganhou, aqui ó, cash money. Reflexões morais sobre isso também, a vitória do forte contra o fraco. Além disso, no site tem o nosso programa de membros, que você pode pagar R$8 por mês para nos mandar perguntas, né? E a gente responde, o programa é muito legal. Ele é tanto mais profundo quanto mais leve, então você que gosta das duas pontas vai gostar. Nos siga no Twitter, o meu arroba é pessoa, A99. Novos Clássicos, eu roubei o arroba do pessoa. O Instagram é Novos Clássicos _UFC e o YouTube Novos Clássicos, vídeos educativos mais leves. Muitíssimo obrigado.